Sem dúvida. Até nesse sentido que a Luz comenta de pra quem que eu tô falando, né? A gente também pensar que existe um leitor, ter essa alteridade de perceber que tem um interlocutor da fala. Sim. Aí eu queria comentar contigo, Luz, de uma vez que eu te assisti lá no Brechas Urbanas, que fizeste esse poema do quadrilátero lá, sobre do bairro, a questão dos meninos que são assassinados pela polícia. Sabe quantos centímetros cabe em um menino? Sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdida o encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? E eu lembro que foi um negócio assim, tava a Ana Maria Gonçalves no palco, que é uma escritora maravilhosa, né, do livro Um Defeito de Cor, que é fudido, da história de uma mulher negra que chega da África aqui, tem 900 páginas, o livro é muito foda. E tu chegaste, assim, eu não te conhecia e tal, chegou com uma porrada, assim, que foi muito foda, né. E aquele espaço é um espaço aristocrático, tardio, de uma classe média, e era pra eles que tu tavas falando, era pra nós, eu tava lá, não me ensino nessa perspectiva, mas eu tava lá como espectadora. E eu senti que rolou uma explosão e depois abaixou, porque aí voltou tudo ao normal, assim. A gente voltou a discutir o som ao redor, que era o filme do Kleber, o Aquário, aí voltou tudo a ficar como a gente pode fazer numa cidade melhor e tal. E tu tinha falado da morte de pessoas, assim, sabe? Aí eu queria te perguntar como que tu vês essa inserção do teu trabalho nesses espaços, que são espaços que às vezes se apropriam, como se fosse uma fagulha ali, vamos mostrar aqui que a gente está fazendo a diversidade aqui, mas a rigor não muda nada, assim, né? A diversidade não acontece. Eu não tenha tido essa impressão inicialmente que você disse, mas eu tive a oportunidade de tê-la de novo. Porque, segundo agora, eu participei da entrega do prêmio 30 anos, Itaú, então eu fui e fiz uma intervenção juntamente com o Marcelino Freire. E, ironicamente, eles escolheram esse texto, e pra mim ficou muito... Eles escolheram esse texto e pediram pra eu apresentar. E eu acho que por ter uma consciência maior dessa poesia hoje, porque eu já tive a oportunidade de ver essa poesia em vários lugares, assim. E é isso, assim. Então, pra quem a gente tá falando, quando eu falo milímetros no slam, num sarau, é um outro lugar. É uma questão de, tipo, mano, a gente sabe, a gente vê que ninguém olha pra gente, a gente sabe que as pessoas não abaixam o vidro. É uma questão de entregar a poesia pra alguém que poderia ter escrito aquilo. Quando vocês citam Quebrada nos seus TCCs e tese, vocês citam as cores da parede natural tijolo baiano, vocês citam os 6 filhos que dormem juntos, vocês citam que geladinho é bom só porque custa R$1, vocês citam que quando vocês chegam para fazer as suas pesquisas, seus vidros não se abaixam. Na segunda eu fui e foi muito louco, assim, porque eu não tive medo, assim. Porque as pessoas que eram pobres naquele lugar eu sabia quem era. Porque era uma entrega de um prêmio e só tinha bacana ali, assim. Então, os mais pobrezinhos, assim, que eram quase nulos, eu sabia onde estava, eu já tinha mapeado muito bem. E foi muito louco soltar essa poesia lá, porque eu não tinha medo, assim. Então eu olhava pra cara da pessoa e falava, não abaixa, né? E aí é louco, porque rolou esse mesmo peso, assim. O Marcelino já tinha vindo com o texto Tontonha, que é tão pesado quanto. Aí eu vim com esse e a gente fez uma música do Belchior, que aponta questões do nordestino e todas as coisas, e aí fez isso, assim. Mas era a entrega de um prêmio, né? Vamos falar de coisa boa? Era a entrega de um prêmio. A sorte, quem veio na sequência foi o Davi Copenau, que é um militante das questões indígenas, e a Sueli Carneiro. Fiquei Foda. E eu fico pensando muito do outro lado, assim, porque você já apresentou nos grandes slams nacionais, na FLUP, no SLBR, você foi pra França agora, mas ao mesmo tempo você tem o trabalho com poetas ambulantes. Sim. A minha questão é só como é uma outra perspectiva, né? Porque de repente você tá no transporte público com pessoas que não estão esperando receber poesia, com pessoas que vivem exatamente o que você tá falando na poesia, e você faz uma interferência radical no dia deles. Merece um tiro quem inventou a bala. Miró da Muribeca. Urubu come carniça e voa. Miró da Muribeca. Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. Quantas igrejas existem no céu? Acordei com o ego cheio. Descobri que Deus tem eu no meio. Então, os Poetas Ambulantes, na verdade, é o projeto mais velhinho, assim, que eu participo, assim, já tem 5 anos que o Poetas Ambulantes existe, eu sou uma das idealizadoras do projeto, assim,
Que é louco, né? Porque quando você vai num sarau, você tá ali pra ouvir poesia. Você vai num slam, você tá ali pra ouvir poesia. Você pega um ônibus, você imagina que o cara vai vender amendoim, que o cara vai vender água. Não vai te assaltar. Aí entra... Pode ser também. Mas aí, de repente, entra um monte de gente pra falar poesia, né? Então é o extra cotidiano, assim. Você espera qualquer coisa, cara. Você espera até que você vai ser assaltado no transporte público. Menos que vai chegar alguém pra te falar poesia gratuitamente. Então a gente distribui poesia, tipo, no papel. Já aconteceu da gente fazer lançamento de livro, sabe? Convida poeta e vamos lançar um livro no ônibus. E aí, na época, a gente tinha um auxílio, né, do próprio Vai, assim. Então a gente comprava uma cota de livro do poeta e chamava ele pra lançar. E aí lançava o livro no ônibus, premiava os passageiros com isso, assim. Os poetas ambulantes, eu acho que ele é importantíssimo nesse sentido, assim, né? De sair da zona de conforto e ir pra esse trocadilho, né? Que as pessoas falam, trocadilhos bobos, mas eu gosto de trocadilhos. Você, tipo, zona de conforto vai de fato pro confronto, né? Porque a gente quer horário de pico, onde tem um monte de gente. A gente quer mesmo encontrar o poeta operário, sabe? Que o Sérgio Vaz cita na poesia dele. Porque tem muita gente que escreve. Paulo Leminski já fala isso, né? No doc dele. Tipo, todo mundo nasce poeta. Mas aí chegam os filhos, né? Chega o emprego, chegam outras coisas. E é muito louco, assim, porque às vezes tem um cara lá com uma mochila, às vezes tá com aquela cara de que passou o dia inteiro na obra, e aí você fala que quem declamar uma poesia ganha um livro diretamente da mão do poeta. Meu, tem gente que nem sabe. Que... É louco, assim, porque a gente faz nos extremos de algumas periferias. Acho não, já chegou gente pra falar pra gente, nossa, mas eu nem sabia que existia poeta vivo. Nós estamos com a poetisa Débora Garcia, e ela tá fazendo o lançamento do livro dela, Coroações. E nós temos o último exemplar. E o pagamento dá da seguinte forma: a pessoa declama uma poesia, canta uma música ou faz um passinho. Ou qualquer expressão artística. Agora ou nunca. Queria pedir pra você comentar um pouco como que foi levar toda essa potência que você estava descrevendo agora, né? Mas da poesia que a gente tem aqui no Brasil e das nossas periferias e tal, pra França. Mesmo com toda a precariedade do evento, eu ainda acredito que foi das experiências mais incríveis que a poesia me deu. Eu costumo dizer muito assim que a poesia ela não tem obrigação de me levar a lugar nenhum, mas ela me leva. E estar nessa Copa do Mundo de poesia, assim, me traz muito pra cá, né? O quanto os eventos que estão sendo criados aqui merecem uma visibilidade e uma contemplação muito maior do que essa Copa do Mundo da França. Então, se a gente poeta, consegue chegar na final do Slam BR, meu, isso é muito mais importante no sentido de... É que pode parecer bobeira, agora que eu já fui, você vai falar isso, né? Ah, já foi, tá falando isso. Mas no sentido de troca, no sentido de até de magnitude do evento, porque os nossos eventos aqui são muito grandiosos, são muito bonitos. Mas o que eu posso dizer, assim, se eu não soubesse o que acontece na África do Sul, se eu não soubesse o que acontece no Senegal, se eu não soubesse o que a situação da Suíça, da Escócia, eu conseguiria saber pelos poetas que foram representar cada um dos 26 países que estavam lá. E aí entra aquela questão que eu tinha dito anteriormente, que eu ficava com medo de me contradizer. Então eu acho que minhas poesias elas foram muito bem escolhidas no sentido de que, de fato, cada 3 minutos pra mim foram muito sagrados. Então eu consegui falar sobre o genocídio da população negra, consegui falar sobre o abuso sexual, consegui falar sobre feminismo e consegui falar sobre intolerância religiosa. E eu tinha 6 poemas pra fazer isso. E eu percebo o cara do Senegal fazendo a mesma coisa, o cara da África do Sul fazendo a mesma coisa. Enquanto tinham países que poderiam falar de hamster, do pôr do sol, poderia falar da casinha do cachorro, poderia falar dos preços do mercado e associar isso a mulheres, sabe assim? E aí eu percebi que assim... O Temer também fez isso. Oi? O Temer também fez Sim, isso. E aí então assim, que ainda que eu questione, né, e aí eu vou me contradizer total nessa entrevista, mas assim, ainda que eu questione o formato de como as poesias estão feitas, eu também não posso tirar a legalidade de que é um momento de urgência, né? Então as pessoas elas querem falar e elas podem falar. E eu posso ficar sentindo falta disso pra sempre. Mas... E que isso fez muito sentido lá pra mim, que enquanto eu tô falando que tem nome, sabe? Tá morrendo gente, as pessoas têm nome.
E aí eu acho que me deu esse desespero. Acho que na primeira etapa foi isso que fez com que eu passasse. Porque eu tava falando de coisas muito minhas, que são suas, que são nossas, porque essa questão da representatividade estava representando, no mínimo, 29 pessoas que foram conseguiram chegar na final e queriam essa vaga igual eu queria. Então era no mínimo 29 pessoas, eu não poderia fazer... Por isso que eu digo que eu fui além do que eu devia ter feito. E quando eu vi que eu ia perder a oportunidade de ir pra semifinal pra um cara que tava falando real, gente, ele tava falando da experiência do primeiro hamster dele, assim... Eu falei, mano, não posso. E eu vim com a minha primeira poesia que eu falei de forma mais... uma questão mais social no slam, foi o inverso. Eu não fiz essa ordem de qualquer jeito. E aí foi onde eu fiz uma repaginada. Eu falei, não, eu preciso passar. E eu falei pra mim, eu preciso ir pelo menos pra semifinal, porque eu tenho mais 3 palavras, eu não vou voltar pra casa com essas 3.